Muito bem, amados, amadas, nobres estudantes do curso de Gestão da Tecnologia da Informação do IF Sertão Campus Floresta, no momento coordenado pelo caríssimo professor Tássio Gonçalves. Aqui, gente, quem fala com vocês, professor Antônio Márcio, tá? Que ministrou para muitas das vossas senhorias a disciplina de Matemática para Informática. Neste vídeo, que eu não quero que fique tão longo, eu desejo responder com vocês dois exercícios, tá? Do último ENAD aplicado no âmbito dos cursos brasileiros de nível superior, ok? A minha intenção na resolução dessas duas questões, inclusive nem estou aparecendo aqui para vocês, para que minha tela fique bem agigantada, tá? Toda envolvida pelo exercício que eu quero que vocês prestem atenção e que a gente possa resolver juntos. E com isso executarmos revisões de tópicos de matemática que vocês vão precisar em tal prova. No fundo, vocês devem agir supernaturalmente, tá? Ler o exercício, raciocinar, aplicar o cálculo que, em muitos casos, ele já diz qual cálculo você vai fazer, tá? Na própria questão. Então, eu percebo que no sentido mais global do ENAD, muitos exercícios são tipicamente configurados numa perspectiva do Enem, tá? Interpretação textual, ele já diz o que você vai fazer e você então executa interpretando corretamente. Em outros casos, não. Há questões que são mais técnicas, de fato, também. Beleza? Que aí você tem que conhecer realmente a teoria, saber das características da teoria, propriedades, as definições, teoremas, no que diz respeito à matemática, então desenvolver o exercício. Tá bem? Todos me ouvem bem aí, tranquilo, né? Pronto, deixe-me ver o volume aqui, tá ótimo. Vamos lá. Para começar, nessa parte inicial do vídeo, nesse trecho que eu vou chamar de primeira parte do vídeo, eu quero discutir a questão número 3, ok? Da prova lá que caiu para vocês em 2017. As questões 1 e 3, tá? Eram mais diretamente envolvidas com conceitos de matemática. E conceitos bem básicos, gente. Essa questão mesmo aqui é simplesmente interpretação e multiplicação, mais nada. Tá? Só operação aritmética básica. Bem básica mesmo. Já a outra questão que eu vou responder envolve interpretação de dados em gráficos. Já envolve aí o tópico estatística, por exemplo, ok? E destacando para vocês, eu quero me atentar bem primeiro nesta questão, tá? A gente finaliza ela, eu paro o vídeo, depois continuo com a parte 2, resolvendo a outra questão para ficar bem focado aí cada um dos itens, ok? Muito bem, questão 3. O sistema de tarifação de energia elétrica funciona com base em 3 bandeiras. Interessante isso aqui, né? Já pegando aí um contexto, tá? Nosso dia a dia. Na bandeira verde, as condições de geração de energia são favoráveis e a tarifa não sofre acréscimos. Na bandeira amarela, a tarifa sofre acréscimo de 0,020 reais. Veja que 2 aqui está na segunda casa decimal depois da vírgula, então é a casa centesimal. Lembre-se também que 0 no fim de um número decimal não altera o que está antes. Então, se eu fosse falar de modo direto, que quantidade monetária aqui eu tenho 2 centavos. Acabou-se, ok? Então, quando a bandeira é a bandeira amarela, vou colocar aqui para vocês, ó. Ele diz que quando a bandeira da tarifa energética ela é amarela, a própria tarifa sofre um acréscimo de 2 centavos. Eu vou deixar aqui também as cores das bandeiras, ó. Bandeira verde, não há acréscimo nenhum na conta que você vai pagar por consumo em kWh. Ele fala aqui, ó, para cada kWh consumido. Alguns falam kilowatt, outros falam quilowatts, tá? Esse W para watt ou para watt, tá? Kilowatt-hora ou quilowatt-hora. E na bandeira vermelha, ó, aqui, ó. E na bandeira vermelha, condição de maior custo de geração de energia, a tarifa sofre um acréscimo de 0,035 reais. Bom, em termos de uma fala direta monetária para esse valor, o que eu tenho aqui? Perceba, eu tenho 3 centésimos
3 está na segunda casa depois da vírgula. E 5 está na terceira casa depois da vírgula, que é uma casa milesimal. Que eu também posso encará-la, essa casa aqui que tem o valor 5, como o décimo de centésimo. Tá? Porque note, primeira casa depois da vírgula, decimal. Segunda, centesimal. Terceira, milesimal. Milesimal, então, seria pegar o número, por exemplo, aqui, 35 todo e dividir por 1000, tá? Só que perceba mais que se eu vou até a casa que tem o número 3, e eu estou na casa centesimal, e eu faço um décimo de centavo, isto é, aplico 1 sobre 10 em 1 sobre 100, 10 vezes 100 vai dar 1000, tá? Então, a terceira casa, veja, terceira casa decimal, você pode também dizê-la, pode afirmá-la como o décimo de centavo, aí colocando em valor monetário. Então eu tenho aqui 3 centavos e 5 décimos de centavo. Ok? Isso é muito comum às vezes quando você vai em um posto de combustíveis para abastecer sua moto, carro, né? Aí você tem lá dígitos que passam da segunda casa decimal e vão para a terceira casa decimal. É o décimo de centavo, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, 0,035, eu tenho 3 centavos, beleza? Agora, a cada consumo em quilowatt-hora que ele fala aqui, esse valor vai sendo acrescentado quando a conta está na bandeira vermelha, beleza? Somando aqui, por exemplo, se eu fosse fazer o 0,035, ó, 5 mais 5, 10, vai 1, aí 3 e 3, 6, e 1, 7, baixou. E aí ficaria o 0,07. Aí eu teria 7 centavos. Contabilizando esse acréscimo 2 vezes, por exemplo, tá? Veja que o décimo de centavo ele vai fazer diferença nos centavos. Tranquilo? Muito bem. Tirar essa partezinha daqui. Vamos embora. Aí continuando a leitura, ó. Assim, para saber o quanto se gasta com o consumo de energia de cada aparelho, basta multiplicar o que ele está dizendo aqui, ó. Vou pegar outra cor. Basta multiplicar o consumo em quilowatt-hora ou quilowatts-hora do aparelho pela tarifa em questão. Ou seja, para eu saber o consumo de energia, eu vou multiplicar o consumo em quilowatt-hora pela tarifa definida em uma situação problema, entendeu? Ah, na bandeira verde, qual a tarifa paga por consumo de quilowatt-hora? Aqui eu não sei, pelo que eu li. Mas eu sei que quando a bandeira é amarela, há um acréscimo de 2 centavos na tarifa. E quando a bandeira é vermelha, há um acréscimo de 3 centavos mais 5 décimos de centavos. Ok? Então, na hora que eu souber a tarifa na bandeira verde, para sair da verde para a amarela ou da verde para a vermelha, é só fazer o acréscimo que ele disse aqui. Beleza? Aí vamos descer um pouquinho, ó. Venha comigo. Continuando, ele diz o seguinte, ó, na tabela a seguir são apresentadas a potência e o tempo de uso diário de alguns aparelhos eletroeletrônicos, usuais em residências. Então olha para a tabela, veja na primeira coluna aqui, ó, a gente tem os aparelhos, certo? Na segunda coluna, da esquerda para a direita, nós temos a potência de cada um desses aparelhos, veja que está em quilowatt, que eu posso falar kilowatt, beleza? Por exemplo, se eu pegar aqui o chuveiro de 3.500 watts, ou watts, em quilowatts, seria 3,5 apenas. Lembra que 3,5, 00 no final, teve só 0 no final, em número decimal, basta pegar o que está antes dos zeros, tá? Aqui, basicamente, é uma conversão que ele fez, né? De watts para quilowatts, ou posso fazer também de quilowatts para watts, beleza? O tempo diário de consumo, tá? Para uma situação contextual. Isso pode ser no contexto de uma residência, no contexto de uma loja, enfim, ok? Enfim, de um ambiente aí residencial, que tem um tempo de uso diário de cada aparelho, tá? O carregador do celular, o chuveiro elétrico de diferentes potências, a lâmpada de LED, a fluorescente, a incandescente, o modo de internet em stand-by, o modo de internet em uso, por exemplo. E o principal, gente, aqui no finalzinho, ó, na última coluna, ó, primeira coluna, o aparelho. Segunda coluna, a potência de cada aparelho. Terceira coluna, da esquerda para a direita, o tempo de uso diário desses aparelhos. E, por fim, a última coluna, ó, ok? A quarta coluna, da esquerda para a direita, o que é que tem? O consumo, gente. Quilowatt-hora
consumo. Quilowatts, potência. Quilowatt-hora é a energia computada, tá? A energia computada, obtida, calculada lá no reloginho, tá? No medidor lá de energia da residência em questão, tá? Isso com base nos contextos que foram dados antes, né? O potencial de cada aparelho e o tempo de uso diário, por hora, tá? Aqui é o Hzinho de hora, tá? Então, quilowatt-hora é o seu consumo energético, ok? É energia dissipada. Aqui você então já tem claro o cálculo que ele disse que acontece antes, né? Veja que ele falou antes, já o cálculo que você faz para identificar alguma informação no contexto do exercício. Ó. Observa aqui. Ó. Assim, para saber o quanto se gasta com o consumo de energia de cada aparelho, basta multiplicar o consumo, olha aí, quilowatt-hora, do aparelho pela tarifa em questão. Isto é, pela taxa monetária, pelo valor que você paga por cada consumo. Tá? Então, se eu pego o valor quilowatt-hora que eu já tenho aqui na coluna, que é a última, a quarta coluna, já tenho aqui, ó. Já tenho aqui na quarta coluna. Se eu pego um valor desse, associado a um aparelho, evidentemente, e multiplico pela tarifa conhecida lá na bandeira verde, ou depois na bandeira amarela, ou depois na bandeira vermelha, pronto, eu sei o quanto eu vou pagar pelo consumo de energia. Ok? Muito bem, então, tá tudo bonitinho aí, né? Só voltar comigo aqui agora, ó. Considerando as informações do texto, os dados apresentados na tabela, uma tarifa de 50 centavos por quilowatt-hora em bandeira verde, o que a gente precisava ter para poder partir com os cálculos, e um mês equivalendo a 30 dias, avalie as afirmações a seguir. Então, veja, para poder eu avaliar as afirmações a seguir, interpreta. Eu tenho que considerar, as informações do texto, antes da tabela, os dados da tabela, uma tarifa de 50 centavos por quilowatt-hora em bandeira verde e que um mês tem 30 dias. Eu vou sempre trabalhar com mês aqui em 30 dias, o que é comum em matemática financeira, tá? Pronto, então, gente, tá tudo dado. Até a forma de cálculo tá dada. Tá? É só você avaliar agora cada item com a fórmula de cálculo que ele deu e ver qual item é verdadeiro ou não é, para que você marque aqui embaixo. É correto que se afirma em... Aí você tem os itens, o que você vai analisar. Veja, bem cara do Enem essa questão, né? Bem colocando na situação do nosso dia a dia. Mesmo numa prova de análise, tá? Ó, itens A, B, C, D e E. Pronto. Vamos lá. Item 1. Vou chamar aqui uma coisinha diferente. Pera aí. Vou pegar aqui um roxo. Vou colocar aqui embaixo, ó, item 1, pra gente começar a analisar ele e fazer os cálculos devidos aqui onde eu marquei item 1. E a gente vê se o item 1 ele é verídico, ele é um fato ou não. Se não, já põe um F e vou partindo para os próximos. Ó, em bandeira amarela, o valor mensal da tarifa de energia elétrica para um chuveiro de 3.500 watts ou watts seria de R$ 1,05 e de R$ 1,65 para um chuveiro de 5.500 watts. Ele está afirmando isso. Mas peraí, para tudo. Para eu poder dizer se isso aqui é verdade ou não é, eu tenho que fazer uma continha, né? Lembra? O valor mensal da tarifa. Então ele quer saber o quanto você vai pagar no mês. Na sua conta, na tarifa total, a tarifa específica para esse consumo do chuveiro, que tem 3.500 watts de potência, vai ficar em quanto? Qual o valor mensal que eu vou pagar por esse consumo? Aí você volta na tabelinha aqui, ó. Vem na tabelinha, onde é que está o chuveiro de 3.500 watts? Tá aqui, ó. Na segunda linha. Beleza? Esse aparelho tem tal potência, já sei. Ele tem um consumo diário que envolve meia hora por dia. Lembra que o consumo aqui está em hora, que é o Hzinho de hora. Então 0,5 hora quer dizer meia hora, 30 minutos. Beleza? E qual é o consumo dele em quilowatt-hora? 1,750. Como é que eu sei o quanto eu pago? A questão falou em cima disso aqui pra gente. Eu vou multiplicar o consumo em quilowatt-hora, que é a energia que está sendo contada lá no meu contador, no meu reloginho lá, tá? Para energia elétrica. Eu vou pegar esse valor associado ao aparelho, show de bola, e vou multiplicar pela tarifa fixada na minha conta. E nesse item ele já falou, tá? Perceba que antes mesmo de começar a resolver o item 1, ó,
Ele disse em cima que eu devo considerar uma tarifa de 50 centavos por quilowatt-hora. Então, a cada quilowatt-hora que for contabilizado, eu estou contando em real 50 centavos, ok? E isso em termos de bandeira verde. No item 1 ele fala que a bandeira considerada aqui foi a amarela. Então eu sei que nesses 50 centavos vai haver um acréscimo de quantos? De 2 centavos, pois lá em cima a gente leu que quando a bandeira é amarela há um acréscimo de 2 centavos na tarifa. Então qual é a continha que eu vou fazer? Ó? Vou pegar o consumo para esse aparelho, chuveiro com 3.500 watts de potência, vou pegar o consumo lá dele, que é 1,750. Vou multiplicar isso pela tarifa. Veja, na bandeira verde ele falou pra gente que é 50 centavos. Mas se na amarela, como está no item 1, há um acréscimo de 2 centavos, então a multiplicação fica aqui por quanto? 0,52. E eu não termino aqui minha continha. Porque, veja, ele pediu no item 1 o valor, ele afirmou pra gente algo em torno do valor mensal. Então esse cálculo, que seria em cima do consumo diário, pois 1,750 na tabela é o consumo em quilowatt-hora diário, porque está lá referenciado na coluna esquerda, terceira coluna, em hora para o consumo diário. Se eu fizer só essa multiplicação, eu estou vendo o consumo diário. Beleza? Pois eu vi que tal chuveiro é utilizado por meia hora no dia. Mas se eu quero o valor mensal nesse item 1, do que eu iria pagar, então eu tenho que pegar isso tudinho e contar 30 vezes. Ele falou que o mês aqui, ó, pra gente vai valer 30 dias. Ok? Contar isso aqui 30 vezes, eu mesmo fazer o quê? Multiplicar por 30. Então, venho aqui, ó, multiplico por 30. Ok? A resposta que eu vou obter daqui, eu vou ver se realmente vai bater com 1,05 ou não. Depois eu vou fazer um cálculo bem parecido, bem análogo, para ver se vai bater com 1,65 no caso do chuveiro que tem 5.500 watts de potência. Então aqui para mim, ó, interrogaçãozinha, e vamos fazer a continha. Bem rapidinho aqui, gente, ó. Então como é que eu vou fazer isso? Lembra que na hora você não tem calculadora, né? Então tem que lembrar como é que opera número com vírgula, a relação entre número com vírgula e fração. Uma orientação que eu dou para vocês muito boa é: pegue os números com vírgula, transforme-os em fração e saia simplificando. Vai ficar muito mais tranquilo você fazer as continhas e fará com números menores até, tá? E números inteiros, sem estarem com vírgula, inclusive. Então, transformando aqui em fração, ficaria assim, ó. Sobre 1.000. Perceba que 1,750 é o mesmo que 1,750 sobre 1.000. Eu tenho 3 casas depois da vírgula, ó. É o mesmo que pegar esse número todinho sem a vírgula e dividir por 1.000. Cada zero indicando aí uma casa, divisão por 1 dá o próprio número. E cada zero que eu aumentei aqui embaixo significa a vírgula voltando casas em cima, tá? Já que na divisão, em geral, eu diminuo a quantidade. Se eu pego 1.750 e divido por alguém, eu estou diminuindo o 1.750 quando eu divido por números maiores do que 1. Beleza? Aqui, ó, transformando em fração o 0,52, ficaria 52, ó. 52 sobre o 100 vezes 30. Você está buscando aqui reescrever seu cálculo em fração, tá? Para sair dos números com vírgula, facilitar seus cálculos e na hora você não vai usar a calculadora. E por que vai facilitar? Você vai conseguir simplificações agora, ó. Zero aqui no final, embora com zero aqui no final, dividindo por 10 em cima e embaixo, simplificando. Esse zero aqui do 30 do final, indo embora com o zero aqui do final, ó, do 100 por baixo do 52, tá? Todo mundo tá multiplicando, pode cancelar zeros em últimos algarismos. A ideia é que você simplificou, dividindo por 10 em cima e embaixo. Aí eu fiquei, ó, com um 175 sobre 100, tá? Lembra que eu poderia já ter colocado logo de cara o 175 sobre 100, porque zero aqui no final, depois de vírgula, não implica em mudança do que está antes, né? Não altera o que está antes, tem ausência de quantidade, zeros ao fim de número com vírgula, não esqueça disso. Aqui ficou 52 sobre 10 vezes 3. Veja que eu posso simplificar bastante aqui agora, ó. Veja, 175 e o 100 embaixo, 175 termina com 5, 100 termina com 0. Ou seja, ambos são divisíveis por 5. Se eu dividir em cima por 5, vai dar 35. E 100 embaixo por 5, isso dá 20. Aqui agora, 52 dividido por 2, isso aqui dá 26. E 10 por 2 aqui, ó, dá o 5. Ficou vezes 3. Aí bem devagarzinho, que aqui eu quero mastigar com vocês, a intenção é que a gente faça uma boa revisão, porque essa questão ela cobrou continha do aluno, tá? Perceba que aqui, ó, a gente fez o quê? No 175, nós dividimos por 5. Aqui o 100
dividimos por 5 também, ok? Simplificando, dividindo por 5 em cima e embaixo. Aqui, ó, por 2. E aqui embaixo também, divisão por 2, ok? Depois que eu já tinha feito simplificação com relação aos zeros, aí você tem que lembrar critérios de divisibilidade. O número termina com 5, termina com 0, são números divisíveis por 5. 52 e 10, ambos são pares. Posso simplificar por 2. Beleza? Veja que 52 e 10 não terminam ambos com 0 ou 5. 52 termina com 2. Ele é par, então posso dividir por 2. Embaixo também é par, posso dividir por 2. Olha como ficou sua estrutura de cálculo agora. E veja, você ainda pode conseguir simplificações aqui. Vou até aqui para um lado um pouquinho agora. Veja, podemos conseguir simplificações ainda aqui, ó. Veja, o 35, olha que lindo aqui como ficou. Olha como facilitou seus cálculos, ao invés de sair montando continha com um monte de casa e números com vírgula. O 35 aqui eu posso, ó, simplificar com o 5 de baixo. Todo mundo multiplica, tá? Então, divisão aqui. 35 dividido por 5, vai me sobrar apenas o 7. Ficou o 20 aqui embaixo, mas veja, antes de colocar o 20, eu posso simplificar esse 20 com o 26 ainda. Olha que lindo. Esse 20 aqui, ó, posso dividir ele por 2, ele é par. E o 26 aqui também eu posso dividir por 2, ó. Um par em cima, um par embaixo, todo mundo está se multiplicando, então posso simplificar à vontade aí. Aí ficou, portanto, o 20 dividido por 2, aqui embaixo vai ficar o 10, vezes 26 por 2 aqui vai ficar o 13. Não tem mais o 5 aqui embaixo, mas só por questões de formalização da simplificação, sobraria 1 apenas aqui, tá? Você dividir 35 por 5, 7. 5 por 5 dá 1, ficaria 1 aqui embaixo apenas, tá? Só por questões de formalização, não precisava você colocar esse 1 aqui embaixo, pois 3 dividido por 1 dá o próprio 13, tá? Agora é só multiplicar, tá, gente? Ó. Aqui bem tranquilo, ó, você vai fazer 3 vezes 13 dá o 39, tá? Vou fazer devagarzinho. Deixar bem devagarzinho pra vocês, tá? 39. E embaixo do 7 tá lá o seu 10. Que bonitinho. Então você ficou com 3 vezes 13, 39. Fica o 7 para multiplicar por 39, tudo dividido por 10. 7 vezes 39. Que 7 vezes 9, 63. Fica o 3. Sobe as coisas aqui no 3. 7 vezes 3, 21. Com 6, 27. Aí você ficaria com 273. Tudo isso dividido por 10. Dividir por 10 volta só uma casa com a vírgula. Não tem vírgula em cima, considera a vírgula no final do número, que é onde não altera ele. Voltou uma casa, ficaria quanto? 27,3. Veja, essa resposta aqui, pessoal, o que ela está dizendo pra gente? O que é o 27,3? Isso aqui é tarifa, isso aqui é dinheiro. R$ 27,30. Tá? O 3 está na casa decimal. Então teria decimal de 10, então 30, 30 centavos, ok? Veja aqui o que eu iria pagar no mês pelo consumo diário de meia hora do chuveiro elétrico de 3.500 watts, cujo consumo em quilowatt-hora no dia é de 1,750, na bandeira amarela, o que me faz pagar por cada consumo em quilowatt-hora 0,52 reais, que são 52 centavos, tá? Multiplicado por 30 porque foram 30 dias, contei essa multiplicação anterior 30 vezes. Então, no mês, eu pagaria por esse aparelho consumido, dia após dia, no mês, R$ 27,30. Pera aí, volta aqui comigo, ó. Volta comigo. É o que ele disse pra gente, pessoal, ó. O valor mensal do que eu vou pagar, tarifa de energia, o que eu vou pagar, tarifa, o que eu vou pagar. O valor mensal do que eu vou pagar de energia elétrica para um chuveiro de 3.500 watts seria de R$ 1,05, nem um pouco, tá bem longe, tá? Agora, interessante. Por que ele botou esse valor aqui? O aluno que pegou nesse item 1 e fez o cálculo, deixando no lugar de 0,52 apenas o 0,02, que é o 2 centavos, se eu colocasse aqui, repito, no lugar de 0,52, o 0,02, que é o acréscimo da bandeira amarela somente, aí daria esse R$ 1,05. Ou seja, esse item ele pegaria o aluno que não interpretou o texto anterior corretamente. Veja que no texto anterior, aqui em cima, antes da tabela, ele disse que na bandeira amarela, observe aqui meu pincel se mexendo, na bandeira amarela, a tarifa sofre acréscimo de 2 centavos. Veja, a tarifa sofre acréscimo. Não é dada por 2 centavos. Então eu tenho que já conhecer a tarifa antes, na bandeira verde. Quando eu passar para a amarela, o que eu já sei da bandeira verde, aí eu acrescento ali os 2 centavos, se estiver na bandeira amarela.
Se estiver na bandeira vermelha, eu acrescento os 3 centavos mais 5 décimos de centavo. Tá, gente? Então, veja que interessante, né? Aqui, o autor do exercício, ele deixa esse valor aqui, ó, nesse item 1, ele deixa exatamente dessa forma, com 1,05, porque se o cara colocasse no lugar de 0,62, repito, ele colocasse 0,02, só o valor do acréscimo para a bandeira amarela, aí ele cairia nesse R$1,05 e teria problema, tá? Então não preciso nem continuar fazendo mais o item já, para vocês, né? Esse item já é falso, tá? Se o primeiro cálculo que envolvia esse item já bateu falso, eu não preciso nem fazer o próximo, né? O próximo cálculo seria o mesmo, nesse item 1. Só que agora, em vez de utilizar o chuveiro que tem potência de 3.500 watts, eu vou pegar o chuveiro com 5.500 watts de potência. Aí eu olho na tabela qual o consumo em kWh, aí ficaria aqui o valor para esse chuveiro de consumo em kWh, vezes 0,52, vezes 30, porque de fato eu estou na bandeira amarela, então acrescento 10 centavos. É no mês o valor que eu estou calculando, então eu calculo multiplicando por 30, acabou-se. E só mudaria aqui agora o consumo em kWh, porque eu troquei o tipo de aparelho e a potência mudou, logo o consumo em kWh também alterou lá na tabelinha, como a gente viu. Então eu faria um novo cálculo igualzinho a esse, ó, trocando o primeiro valor, tá? No lugar desse primeiro valor, que eu teria, olhando para a tabelinha, ó, no chuveiro de 5.500 watts, que eu teria seria o 2,250, que é o consumo em kWh para o chuveiro de 5.500 watts. Pronto. Seria o mesmo cálculo aqui de baixo, só colocando no lugar de 1,750 um outro número. Pronto. Só que eu não preciso continuar, perceba isso, você ganha tempo na hora da prova, tá? Já viu que uma das informações da questão está errada? Acabou. E perceba que ele fala nesse item 1, desse fato com o chuveiro de 3.500 watts, e depois ele usou um I. I, olha, conjunção I de R$1,65 para um chuveiro de 5.500 watts. Ou seja, como ele usou um I aqui na afirmação, essa afirmação todinha ela só é verdadeira quando todas as partes afirmadas forem. Lembre de lógica proposicional, tá? Se ele colocasse aqui um ou e a outra parte estivesse correta, como é um ou, uma ou outra parte sendo verdadeira, todo item é verdadeiro, porque ele usou um ou. Mas aqui ele está usando um i. Então só é verdade, a afirmação só é verdadeira, se tudo que ele disser for verdade, tá? Então como eu já vi que uma parte não é, acabou, já posso colocar falso. Para a afirmação número 2, vamos analisar ela. Deixar um carregador de celular e um modem de internet em stand-by. Olha o i aqui de novo, ó. Tá amarrando as duas informações. Deixar um carregador de celular e um modem de internet em stand-by, conectados na rede de energia durante 24 horas, guarda essa informação, representa um gasto mensal de R$ 5,40 na taxa de energia, na tarifa de energia elétrica em bandeira verde, e, olha o i, e de R$ 5,78 em bandeira amarela. Dois cálculos também nós temos que fazer nesse item 2. Mas repito, se fizer o primeiro cálculo já for errado, já vai poder dizer que esse item 2 também é falso. Estão percebendo isso? Lembra que aqui tem um i, gente. Cuidado com quando aparecer um i, um ou nas afirmações, tá? Se ele está colocando um i numa afirmação, tudo que ele disser tem que ser verdade. Do contrário, a afirmação toda não é verdadeira. Lembre tabela de verdade, lógica proposicional que a gente estudou, tá? Em matemática para informática. Se ele usasse aqui um ou, eu fizesse um cálculo, desse errado, pelo que ele disse, e o outro desse certo, aí eu podia falar que é verdadeiro. Porque ele usou um ou, então vai ser uma coisa ou outra. Não foi uma e foi a outra, pronto. Uma foi, pelo que ele disse, então aí eu marcaria verdadeiro. Mas aqui não é o caso, tá usando o i, tá? Então ambas são verdadeiras, ou se apenas uma já for falso, apenas uma já for falsa, todo item fica falso. Beleza, gente? Então vamos lá, né? São dois cálculos também. Vou fazer o primeiro aqui, como a gente fez no caso do item 1, e ver se há coerência no que ele disse ou não. Agora vamos lembrar, né? Ó, ele quer o consumo envolvendo o carregador de celular e um modem de internet stand-by. Então, para eu fazer o cálculo, eu tenho que pegar os dois consumos, tanto do carregador do celular, tanto do modem de internet em stand-by. Eu vou somar os consumos em kWh, porque eu estou pegando dois aparelhos, vou juntar os consumos de ambos e fazer a continha, tá? Perceba, ele fala que esses aparelhos ficam aí conectados 24 horas, ok? Então, esses dois aparelhos vão passar o dia todo aí, ó, conectados na energia, ok? Recebendo energia elétrica. E ele quer saber de um gasto mensal. Então, já sei que no final vou ter que multiplicar todo mundo por 30, colocando aí cada valor diário gasto dentro do mês, né? Contando 30 vezes, então multiplico por 30, ok?
Vamos lá, tabelinha, né? E ver esses consumos aí, carregador e modem. Então olha aqui em cima, eu tô aqui agora, vou pegar outra cor, para variar cada item que a gente vai analisando. Vou pegar a cor preta, ó. A gente tá aqui agora, ó. Carregador de celular, beleza. E qual foi o outro que ele falou? Aqui embaixo, ó. Modem de internet em standby. Eu vou pegar esses dois carinhas aqui, ó. Eu tenho que conectar um ao outro, tá? Veja, eu tenho dois aparelhos que estão sendo consumidos por 24 horas. E isso bate certinho com a tabela, porque veja que o carregador de celular, ele tem um consumo diário na tabela que fica na faixa das 24 horas. Então, por todo o dia, eu me utilizo do carregador de celular, nesse contexto da tabelinha que ele deu pra gente. Lembre que a tabela tem tempo diário de uso em hora. Então, 24 horas. Veja que o modem internet em standby também é um aparelho que tem a informação de que é utilizado diariamente numa quantidade de 24 horas. Então tá batendo certinho com o que ele falou no item 2 até agora, né? E aí, vamos calcular agora o que eu pagaria no mês, tá? Carregador de celular, qual o consumo dele em kWh? 0,240, acabou-se. E o modo de internet em standby? Qual o consumo em kWh dele no dia? Conforme a tabela. 0,120. Então, 0,24 eu posso pegar apenas e 0,12 também, porque zeros no final aqui não vão alterar a quantidade. Se você quiser escrever, como eu escrevi no item 1, normal. Mas lembre, zeros no final de um número decimal, você pode desprezar porque isso não altera o que está antes. Beleza? É quantidade nula naquela casa decimal. Então vamos lá. Eu vou ter que pegar os consumos de ambos os aparelhos, porque ele falou de ambos naquela situação problema, do item 2. E se eu vou pegar o consumo dos dois no mês, eu tenho que fazer o quê? Somar logo aqui, né? Vou pegar esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui bonitinho. E vou somar com esse carinha aqui, ó. Na hora que eu logo somar esses dois valores em kWh, eu tenho um consumo em kWh por dia dos dois aparelhos juntos. Beleza? Então, nossa continha fica armada como? Vou colocar o ponto 2 aqui do lado agora. Ó. Item 2. Vamos ver se aquele primeiro cálculo que ele deu realmente é aquilo ou não, tá? Então, o consumo será multiplicado pela tarifa e eu multiplico depois por 30 para contar cada gasto diário dentro do mês, beleza? Então vai ser aqui, ó, o 0,24 mais o 0,12, coloco dentro do parênteses, indicando que eu estou juntando os consumos dos aparelhos que ele falou pra gente no item 2. Aí eu vou descer aqui rapidinho, ó, pra gente recordar. O que é que ele fala no item 2? Que esse gasto todinho é em bandeira, ó, observa aqui, ó, em bandeira verde. Em bandeira verde, delícia! E na questão já sei a tarifa da bandeira verde, né? Por kWh, estou gastando 50 centavos. Delícia! E tá na bandeira verde, para esse primeiro cálculo, então não acrescento nada. Subo aqui bonitinho mais uma vez, ó. Esse valor será multiplicado, então, por 0,50, como mesmo 0,5, tá? Vou deixar assim como 50, porque de fato aí dá a ideia de dinheiro realmente. O 5 na casa decimal, 0 na casa centesimal, tem 50 centavos, vezes o 30. Lembre de multiplicar por 30 porque ele pede um consumo mensal, tá, gente? E aí, como ele pediu para considerar o mês como 30 dias, você computa o gasto diário, que era multiplicar 50 centavos na bandeira verde pelo consumo em kWh. Esse é o valor que você gasta no dia. Esse valor aqui todinho, essa primeira faixa todinha até chegar no 0,50. Quando eu multiplico por 30, reforçando a explicação para ficar tudo bem guardado na mente de vocês, eu contabilizo esse valor gasto em 30 dias. Por 30 dias, ou seja, um mês. Beleza? Isso aqui vai dar quanto? Interrogaçãozinha, vamos fazer a continha agora, né? Somando as duas carinhas, vai ficar aqui, ó, o 0,4 mais 2 ali nas unidades, como se fossem números inteiros, né? Aqui pra gente são casas centesimais, 4 e 2, 2 e 1, as casas decimais, tá? Eu quero lembrar bastante tópicozinho pra vocês aí, de outrora. Então, 4 mais 2 aqui, o 6, 2 mais 1 aqui, o 3, pronto. Esse valor 0,36 é o consumo em kWh, que representa a união dos consumos do carregador e do modem que fica lá em standby, tá? Então, se juntasse o consumo em kWh dos aparelhos, os dois juntos consomem 0,36 em um valor que está em kWh, ok? Energia consumida. KWh, não esqueça, energia consumida. Beleza? Aqui, ó. E vezes 30. Aí a mesma ideia, a mesma perspectivazinha, né? Você pode trabalhar com vírgula, armar a continha com número com vírgula, sair multiplicando.
ou facilitar a sua vida colocando tudo em número inteiro, transformando em fração, tá? Então aqui, ó, 36. 36 aqui bonitinho, ó, sobre 100. Vai multiplicar aqui o 5 sobre 10, que eu posso colocar logo o 5 sobre 10. Veja aqui o 0 aqui no final, eu posso logo já desprezar. Lembre, 0 no final do número decimal, você já pode desprezar, ele não altera o que está antes. E eu ficaria com 0,5, né? Uma casa depois da vírgula apenas, então divido por 10, um 0 apenas embaixo. 5 sobre 10. E aqui, vezes o 30. Posso achar simplificações aqui? Podemos arranjar simplificações aqui? Com certeza. Tá aqui, ó, 0 aqui em cima, 0 aqui embaixo, acabou-se. Dividir por 10 em cima e embaixo. O que mais posso simplificar? Posso simplificar aqui, vou pegar outra coisinha para ficar bem didático. Posso simplificar aqui, ó, esse 100 todinho com 5. Tá? Eu quero que você perceba. Dividindo por 5 aqui vai ficar só 1. E 100 dividido por 5 ficaria o 20. Então, essa minha estrutura multiplicativa ficará assim agora, ó. 36, até onde simplifiquei, tá? Sobre 20. Aqui não sobrou mais ninguém, vou colocar de modo formal apenas, tá? Ficaria 1 sobre 1 apenas. Veja que o 5 por 5 dá 1. 100 por 5 aqui embaixo, simplificando, 20, ok? Aqui, esse 0 tem ido embora já com 0 do lado, então ficou 1 apenas também. E multiplica 3. Olha que enxugada você deu. Olha que enxugada boa, tá? E eu estou simplificando mais devagarzinho com vocês, porque eu poderia simplificar mais já nessa etapa de cima do nosso cálculo aritmético. Cálculo aritmético simples, gente. Agora eu posso simplificar mais ainda, ó. O 36 com 20 aqui, ambos são pares, né? Posso simplificá-los. Então eu vou vir aqui para o lado controlando minha continha, vou usar o símbolo de igualdade. Eu vinha na vertical, agora eu vou para o lado, vou usar a igualdade. Aqui o 36, ó. Posso simplificar esse carinha aqui por 2. Ele é par. E embaixo também por 2, ó. Ok? E aí 36 por 2, vai ficar lá o nosso 13. Não, peraí. 36 por 2 aqui vai ficar o nosso 18. E 20 por 2 aqui, ó, 10 vezes 3. Ainda é possível simplificar? Sim, ainda é possível simplificar, tá? Olha que enxugada, viu? Aqui você ainda, ó, vou colocar mais pro lado. 18 aqui eu posso dividir por 2 mais uma vez. Aqui embaixo é par, posso por 2 de novo. Aí 18 por 2, 9. Aqui embaixo ficaria o 5 vezes 3, tá? E aqui fazendo a continha, ó, 3 vezes 9, 27. Dividindo esse valor aqui por 5, vou colocar aqui embaixo. É só se lembrar o seguinte, ó. 27 por 5. Bom, se fosse 25 por 5 daria 5. Aí 27 passou um pouquinho. Ah, eu só consigo só armar a continha. Não tem problema, nesse caso você pode armar rapidinho, ó. E lembre que é com números inteiros, né? Então facilita a sua vida. Aqui 25. Fazendo a continha, ó. Sobrou 2. 2 por 5 você não consegue, acrescenta um 0. Vai lá no quociente e põe a vírgula. Tá? Olha que revisão de divisão com resultado não exato, tá? Divisão inexata. Restou um 0, já dá para dividir, ficou o 20. Já supera o nosso divisor lá 5. Tem que ser igual ou superar o nosso divisor. Restou 0, vai lá no quociente e põe a vírgula. Se colocando um 0 não desse para dividir, e tivesse que colocar mais um 0, aí eu colocava no quociente 0 e depois a vírgula, tá? Isso vai acontecer na próxima questão que eu vou responder para vocês. E a gente vai revisar também um pouco de divisão com resposta inexata. E aí 20 por 5 aqui dá quanto? Ó, 4 e vai dar resto 0, né? Acabou-se. Então aqui, ó, 5,4. Ou seja, para tudo. Juntando um carregador de celular, mais o modem que fica em stand-by, que tem consumo diário de 24 horas e que em kWh, juntando os dois consumos, eu tenho 0,36 kWh de consumo, no final do mês, no final de 30 dias, isso implica que eu pagaria quanto por esses dois aparelhos sendo contabilizados em consumo? Eu pagaria R$ 5,40. Beleza? Foi isso que ele falou no item 2? Olha lá. Opa! No primeiro cálculo foi isso que ele falou, ó. Certinho, ok? Então, na bandeira verde, para o primeiro cálculo, bateu certinho. Se bateu certinho, então agora, para esse item 2, eu tenho que fazer o cálculo que ele falou em seguida, né? Veja, se fosse a bandeira amarela, o que eu pagaria por esse mesmo consumo dos dois aparelhos juntos seria 5,78. Aí eu faço a continha, agora eu vou ter que fazer para a bandeira amarela, porque a primeira bateu certinho. Esse item 2 só vai ser, de fato, verdadeiro se as duas informações, já que eu tenho um i, que juntou as informações, se ambas forem verdadeiras, tá?
Aí você volta comigo aqui, ó. Primeiro cálculo para o item 2. Tá aqui bonitinho. Vamos fazer o segundo cálculo para o item 2 aqui embaixo, ó. Então já tem uma continha toda pronta, só vou mudar agora a tarifa diária, tá? Como está na bandeira amarela, por dia eu tenho um acréscimo de 2 centavos por quilowatt-hora. Então vai ser o 0,36, que é o consumo em quilowatt-hora dos dois aparelhos lá juntos. Vou multiplicar por 0,52 agora e vezes 30. Veja que nesse cálculo aqui eu estou executando o mesmo procedimento, mas ó, na bandeira, vou colocar aqui para vocês, na bandeira amarela, ok? Então, na bandeira verde, bateu certinho. No final do mês eu pagaria R$ 5,40 na minha conta de energia por esse consumo envolvendo os dois aparelhos, aqui mencionados no item 2. Mas, se for na bandeira amarela, ele falou que daria 5,78. Será que é isso mesmo? Aí faz a continha, vamos embora. Interrogação. Veja que eu estou mastigando, tá demorando um pouco mais o vídeo, pessoal, porque eu estou executando os cálculos todos com vocês aqui à mão e revisando continhas básicas, já que lá na hora vocês não têm calculadora, tá? E às vezes o aluno ele trava, ele não consegue porque ele não faz a continha. Esquece como é que multiplica número com vírgula, como é que divide. Veja que aqui em cima, ó, até divisão eu fiz com vocês a divisões que possuem resultado inexato, tá bem? Muito bem, então aqui, ó, vamos embora. De novo, né? Vamos transformar aqui tudo em fração para facilitar nossos cálculos. Sair dos números decimais. Aqui vai ficar os 52 sobre 100. Perceba que eu tenho duas casas depois da vírgula. Nesse caso, não termina com 0, termina com 2. Então, vai ter que manter as casas, pois eu tenho quantidade nelas. Beleza? Aqui vezes 30, ó. Simplificando, já posso simplificar aqui bonitinho, tá? Por 10 em cima, por 10 embaixo. Aí fiquei com 36 sobre 100. E aqui também eu tenho 52 sobre 10. Veja que eu tenho pares e pares, né? Posso sair simplificando aí à vontade por 2. Então, vou considerar que vocês já estão mais craques em perceber as simplificações, tá? Então aqui, ó, 36 com 100 simplificando por 2, ficaria com 18, tá? Aqui em cima. E por 2 embaixo, 100, ficar 50. O outro, 52 sobre 10, dividindo por 2 em cima, 26. E aqui embaixo, 10 por 2, ficaria com 5. Isso aqui ainda multiplicando só o 3. Posso simplificar ainda? Com certeza. Vou pegar os maiores, em cima e embaixo, que eu posso simplificar. 26 e 50. Dividindo por 2 aqui em cima, por 2 aqui embaixo. Ó. Então vai ficar o 18. Embaixo, 50 por 2. 25. 26 por 2, nosso 13. Aqui embaixo está o 5 bonitinho. E vezes 3. Ainda conseguimos simplificações. Veja que agora já não mais, né? Perceba que 13 primo, 3 também é primo, 5 é primo, 18 e 5 eu não consigo simplificar, tá? E nenhum de cima também com 25 eu posso simplificar aqui. Então, eu toco o barco, saio fazendo minhas continhas numa boa aqui, sem nenhum problema. Então aqui vai ficar bonitinho, ó. O 18. 13 vezes 3. Lembra que a gente já fez? 39, tá? Aqui embaixo eu vou logo multiplicar todo mundo, ó. 5 vezes 25. 5 vezes 5, 25. Então fica o 5, vai o 2. 5 vezes 2, 10. Tá? Com o 2 lá que tinha subido, 12. Então, 125. Olha que delícia. Aqui você multiplica esses carinhas bonitinhos, ó. 18 vezes 39. Ah, não tô bem lembrado como é que eu faria isso aqui. Você pode armar a continha rapidinho, ó. Tudo à mão pra vocês, tá? 9 vezes 8 aqui, 72. Então aqui, 2, 7. 9 vezes 1, 9. Com 7, 16. Já ponho 16 aqui. E 3 vezes 8 aqui, 24. 4 foi o 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. Juntou os carinhas aqui, ó. 2, 6 e 4, 10. Vai 1. 5 e 1, 6 com 1, 7. Então ficaria com 702. Tudo isso dividido por 125. Ah, é só dividir agora 702 por 125? Sim. E ver sua resposta. Aí vou subir aqui nosso rascunho, ó. Vamos descer um pouquinho, pegar aqui embaixo o rascunho. É só executar essa divisão. E aí vocês vão ter que fazer continha à mão, viu, gente? Fiquem bem ligados nisso, tá? Para eu começar aqui a dividir, perceba. Posso pegar logo o 7? Não, vai passar. Se eu pegar o 7 no quociente, vai passar. Se eu pegasse o 6, 6 vezes 5, 30. 0 sobe 3, 6 vezes 2, 12 com 3. 15, fica 5, vai 1, 6 vezes 1, 6. Com 1 de cima, 7, mas vai passar também porque a casa decimal vai passar. Então tem que pegar realmente aqui o 5 para começar. Ok? Aí, ó, 5 vezes 5, 25. Ficou 5, subiu 2 aqui em cima do 2. 5 vezes 2, 10. Com 2,
Então vou para o 12. Então baixou o 2, subiu 1, tá? E 5 vezes o 1, bonitinho. Veja, 5, mas tinha subido 1, então 6. Subtraiu aqui deliciosamente, ó, o 12. Subtraindo aqui, gente, bem tranquilo, né? Ó, o 12 menos o 5 aqui vai dar o 7. Perceba que você pegou um desse 0 aqui da frente, mas não tem ninguém, então você pegou um dos 70 todo, tá? Quando você vai executar essa divisão, ó, é aquele famoso tomar emprestado, tá? Lembra-se disso. Não tem calculadora na hora. Então, se você pega 1 para juntar com 2 e formar o 12, agrupar esses algarismos e poder subtrair, veja que aqui é 0 na frente, então eu não posso executar o algoritmo dessa maneira na subtração, já que eu tenho 0 aqui, não tenho o que tirar dele. Então eu vou caminhando para pegar o cara que tem quantidade mais na frente e eu retiro um algarismo para juntar com o 2, um algarismo da ordem de uma unidade, do 70 todo. Então todo 70 vai cair para quanto? Vai cair para 69, tá? Agora você ficou com 9 menos o 2 aqui, ó. 7 bonitinho, e 6 menos 6, zerou. Opa! Fiquei com 77, que vou dividir por 125. Não dá, acrescentou o 0. Vem aqui no quociente, põe a vírgula. E qual seria o número que eu utilizaria agora? Vamos ver. Agora é 770 por 125. Será que seria o 6? Então, se eu fizer o 6 vezes 125 aqui rapidinho, ó, é o que mais se aproxima para continuar fazendo minha divisão? Ou pegaria o 7, pegaria o 8, enfim, tá? Como você usou o 5 e agora a divisão ela aumentou do dividendo para o divisor, então você aumenta um pouquinho. Em vez de pegar o 5, vai pegar o 6. Vamos fazer o teste. Aí 5 vezes 6 vezes 5 aqui daria o 30, ó. Sobre o 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Veja que usando o 6, bate 750. Coladinho 770. Mas então, eu ficaria com 6 ou ficaria com 7? Bom, se eu usar o 7, será que passa? Faça a continha, ó. 7 vezes 5 vai dar o 35, ficaria 5, vai 3. 7 vezes 4, 7 vezes 2, você vai ter o 14, tá? Com 3 em cima, vai para 17. Aí baixou o 7, subiu 1. 7 vezes 1, 7 com 8. Passou. Então ficaria o 6. Que daria aqui 750. Sobraria aqui pra gente 20 e eu continuaria a divisão. Agora veja, eu preciso continuar a divisão ou já dá para eu dar uma resposta lá pro item 2 no cálculo que estamos fazendo quando a bandeira é amarela? Já dá para eu dar uma resposta que eu continuaria fazendo divisão para ver até onde vai fechar minha casa decimal. Mas aqui eu já sei que eu estou na faixa dos R$5 e 60 e poucos centavos, né? Aí vem comigo, ó, no ponto 2, que delícia. Olha lá, como é que tá o ponto 2? No finalzinho, o segundo cálculo de tal item. Ele disse que o consumo, juntando os dois aparelhos, como estamos fazendo, no mês, na bandeira amarela, daria um gasto no mês, a tarifa dentro do mês, ou seja, o meu gasto no mês seria 5,78. Foi isso, pessoal? Não foi isso. Então, você já pode dizer que esse item também é falso. Beleza? Veja que eu não precisei nem terminar a divisão, tá? Você já percebeu. Começou batendo lá o resultado, mas já teve alguma parte no seu cálculo que está correto, que não bateu com o que ele falou, pronto, item falso. Veja que daria R$5,60 e poucos centavos, e não R$5,78 como ele colocou lá. Beleza? Veja, pessoal, olha quanta continha a gente teve que lembrar para poder fazer, tá? Olha quanto rascunho aqui para vocês. Vocês guardem isso com muito carinho, gente. Simplificação, você sai do número decimal, executa cálculo de multiplicação no algoritmo da multiplicação, revisão de divisão com vocês, tá? Tem gente que esquece disso porque só usa calculadora. Chega no ENAD, chega num concurso, não faz porque não lembra as continhas. Então eu tô mastigando aqui, tô levando tempo para poder vocês verem as continhas para valer, tá? Porque a interpretação a gente conseguiu fazer lá rápido e numa boa, tá bem? Gente, se eu já analisei 2 itens, tô lá fazendo a prova. Analisei os 2 itens iniciais que a questão pediu para eu analisar. Ambos foram falsos. Isso significa dizer o que pra gente? Ora, só pode o 3 então. Só pode então o 3. Só é possível então que este último item, pegar aqui a cor verde, ó, só é possível que este último item seja o item verdadeiro. Aí você vai olhar para qual item você vai marcar como resposta para a questão como um todo, e você vê o que diz aqui. É correto que se afirma em item B. Item B de bacana, de bênção. Item B de bênção, tá? Apenas 33, de fato, verdadeiro. Eu já vi que 1 e 2 são falsos, acabou. Ah, mas eu precisaria fazer o cálculo para 3? Não, só sobrou ele, tá? Ah, mas eu quero fazer para treinar. Posso, vamos fazer aqui.
Aqui é só pra gente treinar, então. Faça o gosto. Vou pegar aqui a cor marrom. O que é que ele diz no item 3, ó? Em bandeira verde, o consumidor gastaria mensalmente R$ 3,90 a mais na tarifa de energia elétrica em relação a cada lâmpada incandescente usada no lugar de uma lâmpada LED. Então, vou fazer o cálculo do consumo no mês para a lâmpada incandescente, separa num cantinho. Faço o cálculo para a lâmpada LED, separo num cantinho. E vejo se o consumo da lâmpada incandescente superou em money, em grana no mês, R$ 3,90 com respeito à lâmpada LED. Pronto! Aí você vem aqui em cima, ó, olha para a tabela. Qual foi o consumo em kWh no dia da lâmpada incandescente? Ela está aqui, ó, lâmpada incandescente. Consumo de 0,3 simplesmente. 0,300 é o mesmo que 0,3, tá? Não esquece disso. Só mesmo para treino, tá, gente? A gente já sabe qual é o item correto. Então, calculando primeiro para a lâmpada, vou colocar aqui lâmpada incandescente. Lá no item 3, ele disse qual era a bandeira que a gente estava utilizando para fazer o cálculo de consumo energético. Vem aqui comigo, ó. Em bandeira verde, então não teve nenhum acréscimo. Vou estar pagando aí 50 centavos como tarifa por consumo diário. Se eu quero no mês, multiplico tudo por 30. Então vamos embora. Aqui, ó. Para o consumo lá da lâmpada incandescente em quilowatt, eu tinha quanto? Quilowatt-hora? 0,300, que é o mesmo que 0,3. Multiplico pela tarifa em bandeira verde, 0,50, conforme a questão falou, bandeira verde a tarifa é de 50 centavos. Lá embaixo ela falou pra gente. E vezes 30, eu descubro o consumo mensal em grana. O quanto eu vou pagar em grana, tá? Pelo consumo mensal da minha lâmpada incandescente LI. Aqui, beleza? Muito simples aqui, gente. Ó, transforma em fração. Fica aqui também o 5 sobre 10. Aqui o 30 agora. Veja como tem esse zero aqui no final do 0,50. Lembre, zero no final. Só tem zero no final do número decimal. Pode desprezar, tá? Pegue só o que tiver antes em quantidade. Veja que o 0,300, eu nem coloquei 300. Coloquei só o 0,3, tá? Você vai ganhar tempo na hora, vai economizar suas continhas. Tranquilo? Então aqui simbora, ó. Posso simplificar. 0 com 0 aqui. Perceba, 30 termina com 0 por cima, tem 0 embaixo, simplificando por 10 em cima e embaixo, dividir por 10 em cima e embaixo, acabou-se. Posso achar simplificações ainda? Não, tá? Perceba que aqui embaixo do 5 sobrou 1. Em cima eu tenho 3, 5, 3 que sobraram. Todos são primos, tá? Só aceitam divisão exata por 1 ou ele mesmo, em números positivos. 10 aqui é pai, então não posso dividir por 2 em cima e embaixo, porque eu não tenho nenhum pai em cima. Mas minha continha ficou muito tranquila, né? Ficou 3 vezes 5 vezes 3. Tudo isso vai ficar sobre quanto? Sobre 10, tá? Perceba que eu tenho 10 vezes 1 no denominador. Como é que eu multiplico frações? Lembra, tá? Numerador com numerador com numerador e denominadores com denominadores, ok? Aqui vai ficar o 10 vezes 1, embaixo do 3 aqui que sobrou seria 1 também. Divisão por 1 para o cara, então eu posso considerar 1 denominador quando não tiver ninguém. E aí 10 vezes 1, 10 vezes 1 que está aqui embaixo, 10 também. Então eu fico com essa continha linda aqui, ó. Com esse cálculo lindíssimo, tá? Beleza? Faz a continha agora, né? Ó, 3 vezes 3 aqui, vou pegar logo o 3 e o 3. 9, 9 vezes 5, eu fico com o 45. Tudo dividido por 10. Divisão por 10 bem tranquila. 1, 0, volta com a vírgula uma casa, então eu fico com 4,50. Ou seja, em termos monetários, no mês, o que eu pago de consumo de lâmpada incandescente, conforme a questão, conforme a tabelinha, conforme a tarifa na bandeira verde, beleza? Eu gasto no mês, com esse aparelho sendo consumido, R$ 4,50. Pronto. Isso foi para a lâmpada incandescente. Agora, você observa na lâmpada LED aqui bonitinha, ó, que eu marquei na cor azul, qual é o consumo em quilowatt dela, tá? Diário, que ele falou pra gente, quilowatt-hora, 0,040. 0,040 é mesmo que 0,04 apenas, não se esquece disso, né? 0 no final não vai alterar o que está antes. Então, mesma continha você vai fazer agora para a lâmpada LED, eu coloquei já aqui em azul, ó. Então, pegou o consumo em kWh diário, 0,04, multiplicou pela tarifa na bandeira verde, que é o 0,50, pode desprezar o zero no final, não se esqueça, tá? Em número decimal. E multiplicou por 30, como a gente sempre faz aqui, porque eu estou contabilizando o gasto dentro de 30 dias. Então, no dia é 0,04 vezes 0,50, certo? Mas em 30 dias, multiplico por 30. Esse mesmo cálculo por dia,
durante 30 dias, multiplicou por 30. Fazendo as continhas, lembra, transforma em fração, aqui vai ficar o 4 sobre 100, eu tenho duas casas depois da vírgula, ó. O 5 sobre 10, depois o 0 ali eu eliminei no final. Zeros no final do número decimal, pode já desprezar, tá? Já comentei isso antes. Vezes o 30, simplificando aqui o 0 em cima do 30 com o 0 embaixo aqui do 5, em 10. Divisão por 10 em cima e embaixo, tá? Na minha fração. Fiquei, olha como eu consegui enxugar aqui. Eu fiquei com o 5, que fica sobre 1, é o próprio 5, vezes o 3. E o 4 sobre 100 eu posso simplificar por 4 em cima e embaixo, ambos são pares. E 100 ele é múltiplo de 4, tá? Toda vez que um número terminar com dois zeros, ele é divisível por 4. A divisão da exata por 4. Terminar com dois zeros, terminar com dois algarismos que juntos formam um múltiplo de 4, então ele é divisível por 4. Guarda aí critério de divisibilidade por 4, ok? E aí simplificando 100 aqui por 4, ficou 25. Eu ainda posso simplificar o 5 de cima aqui na fração com o 25 aqui embaixo, tá? Dividindo por 5 em cima e embaixo. Então fiquei com 1 quinto vezes 1 vezes 3. Multiplicando fração, numerador com numerador com numerador, denominador com denominador com denominador. Então 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3, fica 3 quintos. A gente chega em 3 sobre 5. Dividindo 3 por 5, gente, é 0,6, divisão tranquilo, tá? Eu coloquei ainda aqui para vocês verem, ó. 3 por 5 não é possível, acrescentou 0, divisão inexata. Acrescentou 0, logo de primeira vai no quociente e coloca 0, dá para dividir já? Já. 30 por 5 dá o 6, acabou. 0,6. Ou seja, com a lâmpada LED no mês, eu gastaria quanto? 60 centavos. Com a lâmpada LED no mês, nas condições de problema, eu gastaria 60 centavos. Agora tem que fazer o quê? Saber se R$ 4,50 é um valor que é maior do que 60 centavos, em que ordem? Na ordem de R$ 3,90. Foi o que ele colocou no item 3, ó. Em bandeira verde, o consumidor gastaria mensalmente R$ 3,90 a mais na tarifa de energia elétrica em relação a cada lâmpada incandescente usada no lugar de uma lâmpada LED. Ou seja, calculei o consumo da lâmpada incandescente, ponto. Calculei o consumo para a lâmpada LED, ponto. Eu gastaria R$ 3,90 a mais se estivesse usando uma lâmpada incandescente no lugar da lâmpada LED. Então, agora o que você faz, simplesmente, é verificar se R$ 4,50 ele supera 60 centavos, ok? Num valor que é equivalente a R$ 3,90. Ou seja, o 4,5 ele é maior do que o 0,6 numa resposta que dá 3,9, que é o mesmo que 3,90. Muito fácil, né, gente? Você pode fazer mentalmente se quiser aqui. Mas eu separei aqui embaixo, ó, pra gente fazer a continha. O consumo nas condições de problema em 30 dias da lâmpada incandescente foi 4,50 menos consumo da lâmpada LED, 0,6, tá? R$ 4,50 e 60 centavos no caso da lâmpada LED. Vou subtrair números com vírgula, vou somar números com vírgula, separa num cantinho, ó, vírgula sobre vírgula. Vai subtrair, mande as ordens, mande brasa. Então, vírgula sobre vírgula, as casinhas todas alinhadas. Se tivesse casinha aqui sem estar preenchida, lembre, no final do número você pode colocar quantos zeros você quiser, que não altera o que está antes. Acabou. Vamos subtrair aqui, né? 5 menos 6 não vou conseguir, vou pegar um aqui do 2. Vou pegar um aqui do 4, tá? E aí ficou 15, o 15 menos 6. Oh, que delícia. Isso vai dar 9. Acabou-se. Vírgula sobre vírgula. Colocou a vírgula. Esse 4 já está em 3. 3 menos o 0 aqui. 3,9. 3,9 nossa resposta. Essa resposta 3,9, se eu a dissesse em real, em unidade monetária, eu teria R$ 3,90, ok? Então, veja, uma questão, gente, que já deu a forma para a gente fazer as contas. Muito simples ela. Mas o que ela cobraria mais do aluno nas contas, nos cálculos aritméticos básicos? Saber operar com fração, saber operar com número decimal, saber fazer continha de somar ou subtrair com número com vírgula, saber identificar um número com vírgula como um número monetário, tá? Veja que interessante, se eu escrevo 3,9, isso em real é o mesmo que R$ 3,90. Agora, se eu escrevesse, por exemplo, 3,09, bom, 3,09, se fosse em unidade monetária, eu teria R$ 3,09. Fica ligado na posição do algarismo nas casas decimais. Lembre-se, primeira casa decimal, decimal, já falei, é o décimo. A segunda é a centesimal, tá? Então, chegando na casa centesimal, eu não posso falar mais de
ali eu tenho um décimo. Né? E aí se eu falasse 9 décimos, eu teria 90 em termos de centavos. Porque eu juntava o 9 com o 0, formei duas casas, aí tem uma casa centesimal. Sempre que tiver duas casas depois da vírgula, no pacote é um pacote centesimal. Se fossem três casas depois da vírgula, esse pacote é um pacote milesimal. Ok? Não esquece disso. Então, como o 9 aqui ele estaria na casa centesimal e na casa decimal tá 0, eu não cheguei nem até uma dezena. Tá? Se eu não cheguei a ter uma dezena, eu estaria nas unidades em termos de números inteiros, eu não cheguei nem até 10 centavos. Eu não cheguei até 10 centavos. Eu fico com 9 centavos aqui. Então vê que é diferente, tá, gente? Ó, dizer 3,09 é diferente de dizer 3,90. Cuidado com isso, muita gente se passa às vezes na hora de transformar o número dado em número decimal para uma interpretação monetária, tá? Então se terminou com 3,9, quer dizer R$ 3,90. E isso é verdade, realmente. O consumo na lâmpada incandescente na tarifa que envolve a bandeira verde, na bandeirada verde tarifária, o consumo na lâmpada incandescente é R$ 3,90 maior do que o consumo na lâmpada LED. Acabou-se, né? Então aqui só pra gente treinar mesmo como seria o cálculozinho do ponto 3. É isso, e no próximo vídeo que eu gravar pra vocês, na próxima gravação, eu irei responder essa questão aqui de baixo, ó, tá? Foi a questão 1. É uma questão que envolve interpretação de gráficos de barras, que são esses tipos de gráficos aí, tá? E é bem tranquila também, vocês vão perceber que não é complicado responder questões do ENAD, tá? Mas vai haver a cobrança para vocês, pelo que eu percebi claramente, de cálculos que a gente não está acostumado a fazer sem a calculadora, tá? Então vocês vão ter que treinar bastante cálculo com números quebrados, tá? Essas operações, por isso eu gastei bastante tempo com vocês aqui. Eu gastei bastante tempo fazendo cálculos com números com vírgula, facilitando quando a gente transforma para fração e faz a continha em fração, tá? Divisão com número inexato, eles costumam cobrar isso forte, ok? E sem calculadora. A questão anterior que a gente fez é interessante também porque ela traz aí as noções de organização financeira, né, do indivíduo, quando a conta de energia tende a ficar mais cara ou não. É isso, pessoal. Um abraço!